Compra de imóvel em Fortaleza. Entenda o processo e evite problemas. Você está pensando em comprar um imóvel em Fortaleza ou talvez já esteja no meio do processo e começa a sentir aquela insegurança. Será que estou fazendo certo? Será que tem algo que não sei? Quantas vezes na vida você vai fazer um negócio desse tamanho? Provavelmente poucas. E é exatamente por isso que errar aqui tem um custo altíssimo. Neste vídeo eu vou te mostrar as 4 etapas que todo comprador precisa conhecer e alguns dos documentos que você não deve deixar passar em um momento de análise. Fica até o final porque tem uma informação sobre o registro do imóvel que a maioria das pessoas ignora e que pode custar o imóvel inteiro. Agora vamos lá. Por que Fortaleza? Fortaleza vive um momento de crescente valorização imobiliária. É um mercado dinâmico, com bairros em franca ascensão e um interesse imobiliário que cresce a cada ano, tanto de compradores locais quanto de investidores de outras regiões e até do exterior. Mas exatamente por ser um mercado aquecido, é um ambiente onde a pressa pode trabalhar contra você. A pressão para fechar um negócio rápido, a concorrência por imóveis bons, a sensação de que se não fechar hoje vou perder. Tudo isso pode levar a decisões mal fundamentadas. Hoje eu vou te dar um mapa completo do processo. 4 etapas objetivas, com tudo que você precisa saber. As 4 etapas da aquisição segura de imóvel em Fortaleza. Etapa número 1, análise de riscos, o alicerce da sua segurança. Antes de assinar qualquer coisa, antes mesmo de dar o sinal, você precisa investigar. Pensa comigo, e se semanas depois de fechar o negócio você descobrir que o imóvel tem uma dívida de condomínio de anos acumulados, ou que existe uma ação judicial contra o vendedor que pode impactar diretamente a sua aquisição, ou que o imóvel tem pendências de regularização que ninguém te contou. Esses problemas existem e eles aparecem com uma frequência que assusta. A pressão para fechar rápido o negócio é o maior inimigo do comprador. O que protege você dessas situações é a análise de riscos, feita antes de qualquer compromisso financeiro. Isso envolve investigar a documentação do imóvel e a situação jurídica do vendedor. Não é paranoia, é diligência básica. Aqui estão alguns dos documentos que precisam ser verificados. Matrícula atualizada do imóvel no cartório de registro de imóveis, certidões negativas de débitos tributários, como IPTU e taxas municipais, certidões de ações judiciais em nome do vendedor, certidões de débitos condominiais, se for apartamento, alvará e habite-se, se for imóvel novo ou recém-construído. Cada um desses documentos pode revelar um problema que, se ignorado agora, vai custar muito mais depois, seja em dinheiro, em tempo ou em estresse. A regra é simples: não assine nada antes de ter essa análise feita. Etapa número 2, contrato particular. Leia e entenda, só então assine. Você verificou tudo e o negócio se mostrou seguro? Ótimo! Agora vem o contrato particular de compra e venda. E aqui eu preciso ser direto. A maioria das pessoas assina o contrato sem ler ou lê sem entender. E aí começam os problemas. Assinar sem entender, assumir risco que você não conhece. O contrato particular não transfere propriedade. Isso acontece só na etapa seguinte, mas ele amarra o negócio, define prazos, valores, obrigações de cada parte e multas em caso de descumprimento. Uma cláusula mal colocada pode te prejudicar financeiramente de formas que você sequer imaginava. Por isso, ao revisar um contrato, você precisa verificar se os valores e condições de pagamento estão corretos, se as obrigações do vendedor estão claramente descritas, se as multas por rescisões são equilibradas para ambos os lados, se não há cláusula que restringam seus direitos de forma abusiva, se os prazos para escrituração e entrega estão definidos. E tem uma coisa importante: desistir depois de assinar o contrato não é simples. Pode gerar multas significativas. Por isso, a orientação é: só assine quando estiver completamente seguro. Um advogado especializado pode revisar o contrato e identificar riscos que um leigo dificilmente perceberia. Etapa número 3, escritura pública, a oficialização do negócio. Aqui vem uma confusão muito comum e eu preciso desfazê-la agora. Contrato particular é diferente de escritura pública. O contrato particular serve para formalizar
finalizar o acordo entre as partes e definir os termos da negociação, mas ele não transfere a propriedade. Para que a propriedade seja efetivamente transferida, é preciso a escritura pública de compra e venda, lavrada no cartório de notas, na presença de um tabelião. O tabelião é um profissional com fé pública. Isso significa que o documento lavrado por ele tem uma força jurídica especial, muito superior a qualquer contrato particular. No momento da escritura, comprador e vendedor comparecem ao cartório, confirmam as condições da negociação e o tabelião lavra o documento. A partir daí, o negócio está oficialmente formalizado. Mas atenção, a escritura pública por si só ainda não te torna proprietário. Vem mais um passo, e esse é o mais ignorado de todos. Etapa número 4, registro do imóvel. Quem não registra não é dono. Essa frase existe no direito brasileiro por uma razão muito séria. Quem não registra não é dono. Você pode até ter a escritura pública na gaveta, pode ter pago tudo, mas se não levou essa escritura ao cartório de registro de imóveis, juridicamente, o imóvel ainda está no nome do vendedor. E sabe o que isso significa na prática? Nada impede que o vendedor de má-fé venda o mesmo imóvel para outra pessoa. E se essa outra pessoa registrar antes de você, ela leva o imóvel. Você fica sem o bem e ainda precisa acionar o vendedor na justiça para tentar recuperar o dinheiro. Um processo longo, desgastante e incerto. 2 compradores, um imóvel. Quem vence? Quem registrou primeiro. Por isso, o registro precisa ser feito imediatamente após a lavratura da escritura, sem postergação, sem faço semana que vem. Quando você registra, você consolida sua propriedade perante terceiros e perante a lei, protege o imóvel contra vendas fraudulentas, aumenta a segurança jurídica do seu patrimônio, facilita uma futura venda ou financiamento, simplifica a transmissão do imóvel para seus herdeiros. As perguntas mais frequentes. 3 perguntas que recebo aqui no escritório com muita frequência. Pergunta número 1. Quais são os custos além do valor do imóvel? ITBI, Imposto Municipal sobre a Transferência, custas cartorárias, tanto do cartório de notas quanto do registro de imóveis. Se for financiado, taxa de avaliação do banco. Planeje esses valores desde o início. Quais são os principais riscos e como me proteger? Dívidas escondidas no imóvel, irregularidades documentais, vícios ocultos na escritura e fraudes por parte do vendedor. A proteção é a due diligence, investigação completa antes de qualquer compromisso, e um advogado especializado que saiba onde olhar. É obrigatório ter um advogado? Legalmente, não. Na prática, é o recomendável, especialmente em transações de alto valor. Um advogado identifica os riscos que um leigo não consegue enxergar. O custo da assessoria jurídica é muito menor do que o custo de um problema não identificado. A compra de um imóvel em Fortaleza pode ser uma das decisões mais importantes e recompensadoras da sua vida, mas o processo exige atenção em cada etapa. O conhecimento é o que transforma uma compra arriscada em um investimento seguro. Resumo das 4 etapas. Análise de riscos, antes de tudo. Revisão e assinatura do contrato com consciência. Escritura pública, a oficialização. Registro, o que te torna dono de verdade. Se você está no processo de compra e quer uma análise do seu caso específico, entre em contato. O link está na descrição. Se esse vídeo foi útil, deixe o like, ajuda muito o canal a crescer. Compartilha com alguém que está pensando em comprar um imóvel na capital cearense. E se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!